Natal, à luz da Sagrada Escritura, à luz da Sagrada Escritura, é a comemoração ou a recordação, a memória que a gente faz do nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, o Natal é esse encontro. O dia 25 reza a história que era celebrado o Deus do Sol. Deus Sol. Ou seja, era um dia pagão, se quisermos. Era um dia pagão que celebrava-se a festa do Deus Sol. Então, como não se sabia o dia em que Jesus nasceu, então a igreja substitui o dia 25, que era o dia celebrado do Deus Sol, e coloca nesse dia como que a festa do verdadeiro Deus, que é Cristo. Cristo é Deus de Deus, luz da luz. É a verdadeira luz. Então, o Sol, como era tido como que um Deus, né? De Deus, então o verdadeiro Deus é Cristo, de Jesus. Então, não por exemplo, dizer assim, parabéns dizer assim, não, isso é desordem. Quem faz isso é desordem. Parabéns, porque hoje, parabéns para Jesus. Não, isso não acontece. Como nós celebramos nosso aniversário, não é. É o presépio. É o presépio. Aquela casinha que se faz, onde Jesus nasceu, na manjedoura, alguns dizem no curral, não é? Tem a imagem de Maria, José, os animais, os três magos, né? Os três magos que viram a estrela os conduziu até Jesus. Então, este aqui é o símbolo do Natal, o presépio. Acaba de dizer, é o ritual do beijo-menino. Ou seja, depois da... nome afinal. Sim, depois da oração pós-comunhã, okay, né? Lá onde houver aviso, houver aviso, faz-se avisos. Depois, antes da bênção final, tem esse ritual do beijo-menino. Do beijo-menino. E com a Covid-19, com o início da pandemia da Covid-19, cortou-se o beijo-menino, né? Em função da transmissão do vírus. Mas agora, a fase pós-pandemia, algumas paróquias tendem a regressar àquele costume, mas não é adoração do boneco em si. Ou seja, aquela imagem é uma figura, é uma memória, se quisermos, uma figura, remete-nos a Cristo. É como se estivéssemos, aí saudar o próprio Cristo. As imagens, para quem não é católico, por exemplo, pensa, vê aquilo como é um ato de paixão, uma idolatria, porque não tem conhecimento. Mas para nós que temos o conhecimento, sabemos que nós não ficamos só aí, não nos representamos. Portanto, ninguém sem consciência vai pegar um boneco que não fala como se fosse um Deus. Não. E beijá-lo. Não, isso não Por que é chamado Missa do Galo? Qual é a referência ao galo e... Não, isso aqui é só uma expressão. É só uma expressão, em função da aurora. A missa é missa. Não existe isso, missa do galo. Tanto, mas assim também, com uma expressão que diz aí, missa do ano novo, missa de fim de ano. Isso não existe. São simplesmente expressões. O ponto mais alto da fé cristã católica é a Páscoa. Tá vendo? É a Páscoa da ressurreição. É o ponto mais alto da vida cristã. É a Páscoa. Não é o dia 31. Nem o dia 1, não, é a Páscoa. E por essa razão, para nós católicos, o ano começa na primeira semana do Advento, no primeiro domingo do Advento, o ano litúrgico. Okay. E o ano civil é que termina no dia 31 de dezembro. E ver que naquele dia é uma missa ferial. Salvo quando o 31 calhar no domingo, se celebra a solenidade Sagrada Família, o Natal e a Páscoa. Tanto, rigorosamente falando, quem não celebra o Natal, o mistério da canção do Verbo, e quem não celebra a Páscoa da Ressurreição, isso não é cristão. É tudo menos cristão. Porque cristão é quê? O cristão é aquele, em palavras miúdas, é o seguidor de Cristo. Tá vendo? Seguidor de Cristo. E aqui podemos entrar, depois no outro capítulo, dos irmãos do sétimo dia, por exemplo, que não tem o domingo, para eles é o sábado. Tá vendo? Então, tem sua justificação. Aí nos colocamos. Não, porque a justificação é porque está lá no Êxodo. Lembra-te do sábado, tá vendo? E ele esquece que Jesus diz que eu sou o Senhor do sábado. Sabe?
É muito complexo. Portanto, o perigo que se tem é que se pega um livro isolado da Bíblia para fazer uma norma a seguir. Não, a Bíblia lê-se com a Bíblia. As pessoas que dizem isso não é tanto para Jesus. O pano de fundo é para dizer que Maria não foi virgem. É isso mesmo. É só isso que querem dizer. Né? Que Maria teve mais filhos depois, além de Jesus. Então, tanto que não corresponde com a verdade. Morreu virgem, então, Maria. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Saudações de acordo à hora do dia. Estamos aqui para mais uma gravação de Conversas Soltas, que pode ser acompanhada a partir da página Tussapele Benguela no YouTube. E hoje nós vamos falar um bocado sobre o Natal. O que é o Natal, por que se celebra em dezembro. E temos hoje como convidado Paulo Viana. Paulo Viana, é o momento de você dar aí um olá para quem está do outro lado das câmeras, apresentar-se, antes de começarmos o assunto. Cordiais saudações, de acordo ao fuso horário, e muito grato pelo convite. É uma honra estar aqui para junto tecermos, digamos assim, pequenas palavras, esse diálogo ameno em torno deste tema que nos foi anunciado, o Natal. Ok. Olha, é preciso fazer lembrar que o Conversas Soltas é patrocinado pelo Estúdio Montenegro. É responsável para fazer fotografias, filmagens para eventos, radiografar e memorizar momentos, também como palestras ou defesas. E se precisarem de entrar em contato com o estúdio, é só partir das redes sociais de Facebook, Instagram, TikTok, e podem lá ver os serviços e a qualidade dos serviços. Então, vamos voltar ao tema com o nosso convidado Paulo Viana. Tranquilo. Foi o convidado para falarmos um bocado do Natal. Paulo, como é que estás? Graças a Deus, estamos bem nesse espírito natalício. Então, e Natal é isso, né? É alegria, é tranquilidade. Estamos tranquilos. Como é que ocorreu o Natal aí do teu lado? Olha, graças a Deus foi um Natal fantástico, em família. E por agora ainda está tranquilo. Presentes ou só ofereceu? Olha, acredito que não, assim, presente como tal, não. Mas foi um Natal também de singular importância para mim, porque acabei de publicar agora um livro. E, então, para um e outro recebeu um presente de Natal deste livro. Então, juntamos-nos nesse espírito natalício para publicar o livro. Portanto, está a ser um Natal fantástico. E o livro, como é que se chama o livro mais recente? Já tens 3 obras, né, no mercado? Pois, esta aqui é a terceira, né, que publiquei agora mesmo no Natal. O título é Ave Maria, Rainha e Mãe. Né? Então, é um tratado de Mariologia, um estudo sobre Maria e algumas respostas, digamos assim, porque alguns irmãos que professam credo diferente do nosso e acusam-nos que nós católicos adoramos imagem, adoramos Maria, coisa que não é verdade. Então, o livro é basicamente uma resposta sobre isso. Mas pronto, vamos falar do Natal. Devia até trazer aqui o livro para nós fazermos uma publicidade, uma filmagem. Não, tranquilo. Mas em foro próprio faremos isso. E foste formado, ou és formado em teologia, né? Sim. Okay. Fiz só. Bem, estudei filosofia, depois teologia, então é a nossa área. Não assim com grande profundidade. Com grande profundidade, né? Para isso, há doutores para isso, né? Nós não somos doutores, mas temos assim noções preliminares para dar resposta para uma e outra coisa. Principalmente acima da média, né? Esses conhecimentos. Pois. Ok. Já que estamos a falar do Natal, o que é o Natal, afinal? Bom, deixa-me dizer que o Natal, à luz da Sagrada Escritura, né? À luz da Sagrada Escritura, é a comemoração ou a recordação, a memória que a gente faz do nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, o Natal é esse encontro do amor, né? O divino com o humano.
um Deus que se encarna no seio de Maria, faz-se homem para com os homens habitar e resgatar-nos do pecado. Então, o Natal é isso, é a celebração da encarnação do Verbo. Entretanto, hoje há uma tendência de retirarmos aquilo que é o centro do Natal. O centro do Natal é Cristo. Porém, se repararmos, em função da sociedade do comércio, tende a se colocar no centro o Pai Natal, né? Uma figura que não é nada bíblica. As casas montam árvore de Natal, montam Pai Natal, chapéu, bonete, Pai Natal, mas aquilo que é o centro, Cristo, não está. Não tá. Então aí vemos que o Natal tornou-se mais como que uma fase de comércio, onde as pessoas, até mesmo cristãs, se por exemplo o ovo custava a ver 2.000 kwanza na fase ordinária, na época de Natal, aquele que é cristão vai aumentar o preço de 2 para 4. Portanto, aqui vê-se que essa pessoa até não tem o espírito natalício. Concluindo, o Natal é este encontro, da celebração do encontro do divino com o humano, né? Com o humano. Então é a encarnação do Verbo, Deus que se fez homem para conosco habitar e para resgatar-nos do pecado. O pecado outrora cometido por Adão e Eva, e que todos nós acarretamos essa sequela do pecado de Adão e Eva, que este pecado nos é libertado pelo sacramento do batismo. Pois, então o Natal é E por isto. que celebramos essa data? Muito bem, celebramos essa data. Ora, vale aqui dizer que não sabemos quando é que Jesus nasceu. Ou seja, o mês, o dia e o ano não conseguimos precisar. Nenhum ser humano consegue precisar isso. Foi escolhido o dia 25. Muito bem. O dia 25, reza a história, que era celebrado o Deus do Sol. Deus Sol. Ou seja, era um dia pagão, se quisermos. Era um dia pagão que celebrava-se a festa do Deus Sol. Então, como não se sabia o dia em que Jesus nasceu, então a igreja substitui o dia 25, que era o dia celebrado do Deus Sol, e coloca nesse dia como que a festa do verdadeiro Deus, que é Cristo. Cristo é Deus de Deus, luz da luz. É a verdadeira luz. Então, o Sol, como era tido como que um Deus, né? Deus, então o verdadeiro Deus é Cristo. É Ele que a todos ilumina, é a luz do mundo. Então passou-se a celebrar, quer dizer, cristianizou o dia pagão, né? Dia 25 do passado, passou a ser um dia cristão. Então é um dia que se faz memória. Não quero dizer que Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro. Não. Mas nesse caso, nós estaríamos o dia 25, que era uma data pagã, nós estaríamos mais a purificar esse dia, né, tornando-se divino, ou estaríamos a trazer o divino para uma data pagã? Não, estaríamos a purificar se celebrássemos o mesmo acontecimento. Não se celebra o mesmo acontecimento. Então, não se faz memória de nada que no passado se celebrava. Né? Por exemplo, vamos lá, o dia 1. Dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, para nós católicos celebramos o dia de Todos os Santos. Né? Um dia antes é celebrado, dia 31, é celebrado o Dia das Bruxas, 30 de outubro. Tinha o Dia das Bruxas, não, pronto, mas para os cristãos não celebram este dia. E depois vem o dia 2 de novembro. Quer dizer, a celebração do dia 1, dia 1 de novembro, a dia de Todos os Santos, dia 1 de novembro, depois vem o dia 2 dos fiéis defuntos, quer dizer, a igreja triunfante e a igreja purgante. Né? Igreja purgante. E depois temos nós, a igreja peregrina. Mas no que toca ao Natal, não estaríamos efetivamente como é que disse? A purificar aquele dia. Não, muito pelo contrário. É que fica dissipado aquele dia que no passado se celebrava, que hoje celebra-se o dia da verdadeira luz, que é Cristo. E por que escolheram exatamente o dia 25 de dezembro? Há indícios na Bíblia
que no nascimento de Jesus, naquele lugar, o clima, as condições eram propícias para o dia 25, era na época, no final do ano. Como é que foi escolhido exatamente isso? Ou foi escolhido simplesmente porque já se celebrava o dia 25, que era o dia do Deus Sol? Também pelo contrário, porque o Natal não vai haver. A história começou a se contar agora, estamos a falar, 1 ano depois de Cristo, 2 anos depois de Cristo, nós estamos agora 2025 anos, né? 2024. Quer dizer, nós temos 2024 depois de Cristo, exatamente. Não quer dizer que o ano somos, quer dizer, antes havia, o mundo já existia. O mundo já existia. Portanto, então, já existia calendário. Pronto, exatamente, se contava que depois, ou seja, antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Agora passou depois de Cristo. Cristo é a referência. Depois é a referência. Então, por isso que diz que ele é o Senhor do tempo e da história, né? Então, não sabia, ninguém sabe quando é que Jesus nasceu, não. E nos primeiros anos mesmo, não se celebrava Natal, Natal depois. Então, como digo, a igreja acabou com essa festa pagã e colocou efetivamente esse dia do nascimento de Jesus Cristo. Se nos recordarmos também na história, antes de Jesus Cristo, havia Deus da fertilidade, Deus do amor, por aí estamos a falar da mitologia grega, né? E vede que as pessoas que não tinham êxito na agricultura invocavam o Deus da agricultura por aí fora, e alguns tinham êxitos, não é? Pois. É daí que o livro do Êxodo vai dizer aqui: não tenhas outros deuses, né? Outros deuses, porque havia aí vários deuses, né? Então nós só temos um Deus, né? Deus, e para nós católicos é um Deus que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, sim, mas a minha questão é, se nós percebermos, em dezembro, onde em Jerusalém, estávamos na época de inverno. Se eu estiver errado, né? Corrija-me. Queria saber se estávamos na época de inverno, se era primavera, não sei se eles têm lá as 4 estações. E tudo isso são indicações em que estação Jesus nasceu. E em dezembro parece-me que era inverno. E naquela altura era possível Jesus ter nascido em dezembro, tendo em conta aquilo que se descreve em termos de clima no tempo de nascimento de Jesus? Olha, não consigo lhe responder com muita exaustão essa questão, pelo que o Natal, né, a data do Natal, não foi colocada tendo em vista o clima, ou que não é isso. Foi unicamente para substituir a festa, não é? Do Deus Sol. Deus Sol do passado. Agora, se era frio, calor, nada tem a ver, né? Só foi, como é que é? Mas como é que eles escolheram exatamente esse dia? Era porque a referência era a celebração de Deus Sol? Não, vede que conversa, um complô. Vede que a igreja, quando toma foi de um estudo, né? E há sempre, vamos assim dizer, uma ligação. Se no passado se celebrava Deus Sol que ilumina a todo o planeta, e Cristo também é isso, Cristo é o verdadeiro Sol. E vamos encontrar isso no capítulo 1 de João, né? A luz de Deus, né? O verbo que encarnou, né? No princípio era Deus, era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? Depois diz lá o autor bíblico, ele veio para os céus para iluminar a todos. Então Cristo é essa luz do mundo. Então, se agora estamos a celebrar esse Deus Sol, que não é Deus, agora encarnou, o verdadeiro Deus veio e habitou entre nós, então deixemos de celebrar isso aqui. Vamos passar a celebrar, fazer memória daquele bendito dia que o Senhor encarnou, né? Tomou a forma humana e conosco viveu. Então, e veja que o Natal não é um aniversário de Jesus. Então, não por exemplo, dizer assim, parabéns não, isso é desordem. Quem faz isso é desordem. Parabéns para Jesus. Não, isso não acontece como nós celebramos nosso aniversário. Não é. O dia 25
é um dia que celebra-se o mistério. Qual é esse mistério? Que Deus desceu, Ok. né? Desceu, tomou a forma humana. E por esta razão, naquele dia 25, nós somos convidados a nossa vida a estar de acordo com aquele mistério. Como é que deve ser? A vivência do amor, do perdão, da fraternidade, sobretudo da partilha. Da partilha. Então, De onde é que vem? Nós montamos sempre a árvore de Natal. O que é que simboliza a árvore de Natal? Qual é a ligação com Jesus Qual é a Cristo? ligação? é muito bem, muito bem. Da árvore de Natal, confesso que tenho pouca matéria. Mas, eu que disse aqui no início da nossa conversa, tentamos desvirtuar, colocamos, vamos lá, símbolos mais comerciais, né? Como que o Pai Natal, a imagem do Pai Natal, por aí fora. Mas o símbolo do Natal é o presépio. É o presépio. Aquela casinha que se faz, onde Jesus nasceu, na manjedoura, alguns dizem no curral, não é? Tem a imagem de Maria, José, Os animais também. os animais, os três magos, né? Os três magos que viram a estrela os conduziu até Jesus. Então, este aqui é o símbolo do Natal, o presépio. Infelizmente, algumas casas colocam a árvore de Natal, mais alguns efeitos, mas não colocam presépio, por exemplo. Por acaso, no passado, me lembro que ainda metíamos presépios em casa. Pois, esse aqui é o espírito, e vê de hoje para o presépio. Não preciso comprar, podem fazer de papéis, bidões, aquelas artes próprias. Ok. Mas algo que simboliza, de facto, o nascimento de Jesus Cristo, é o presépio. Porque, falando ainda em símbolos, eu sei que o Natal, atualmente os símbolos, além da árvore de Natal que já falamos, tem o sino, não sei qual é o significado do sino, e tem as estrelas que põem sempre no topo da árvore de Natal, e tem mais Pai Natal lá, e os anjos, do que alguma figura. Bom, Jesus. Pai Natal não é de todo, digamos assim, cristão. E não é mesmo cristão, não é símbolo, não tem nenhuma ligação. Vai lá, a estrela, como já dissemos, encontramos referência na Bíblia, né? Os pastores, os magos do Oriente, foram guiados pela estrela. Foram pela estrela. Aqueles conseguiram descortinar a mensagem e seguiram a estrela. Encontraram-se com o rei Herodes e disse lá, para onde vamos? Vamos adorar o menino que nasceu em Belém. E naquela altura, ele já sabia que vai nascer o rei. Rei era só eles. Então, lá vão e no regresso, voltem aqui, digam-me onde é que está, que eu também vá adorar. Mas depois o anjo aparece em sonho. Aí eles disseram, não voltem pelo mesmo caminho, porque se regressar, ele vai matar-vos. Poxa, e foi nessa altura também o anjo aparece em sonho a José, sei lá, pegue o menino e vá para o Egito. Este é a estrela. E o sino é o sino simbólico do anúncio, quando toca, do nascimento. Né? E é por isso que na igreja, na vigília de Natal, depois que se anuncia a glória, o nascimento de Jesus, toca-se os sinos. Poxa, aquele sino para despertar aqui agora, o Salvador nasceu. Se fez homem, poxa. E veja que no tempo do Advento, que é o tempo de preparação para o nascimento de Jesus, são 4 semanas, não se canta glória. Não se canta glória, não se bate palma. Então, só vai se cantar na vigília de Natal. Toca-se o sino, pronto, agora é festa, é alegria. Então, o sino é um símbolo de festa, de alegria, do anúncio da alegria. Agora, falando em símbolo, e falando em missa, eu me lembro que nós temos, na missa, temos sempre visto celebrado meia-noite, né? Ou a missa começa às 21, acaba lá por volta da meia-noite e toca-se o sino à meia-noite. Há alguma ligação bíblica, alguma referência bíblica, alguma justificação dentro daquilo que são as orientações católicas sobre o horário da missa e por que acaba até meia-noite? Não, bem, isso a própria igreja tem 3 missas, né? Tem missa da noite, missa da aurora, missa da vigília. Depende, não é uniforme. Quer dizer, nessas três missas caberá a cada um escolher a missa, o horário que lhe convém. Também tendo em conta as circunstâncias. Por exemplo, uma zona onde há muita delinquência,
não convém que se celebre 21 horas, por exemplo. Então, convém que se celebre 18, de sorte que até 20 horas as pessoas já estão a recolher-se, né? E o mesmo se diz nas zonas mais recônditas. Então, não... Essa questão de horário? Não, a questão de horário não é uniforme. Tanto mais que se coloca três opções. Mas o certo é que haja a vigília de Natal, independente do horário, é para efetivamente a vigília que, como o próprio nome diz, quer dizer, a vigília de Natal, é o que antecede ao que se vai celebrar. Dá para fazer vigília durante o dia? Já que nós estamos a falar de uma missa em zonas perigosas, por volta, e a missa celebrar-se até 20 horas. Então, por exemplo, porque quando a missa começa às 18 horas, a missa celebra às 18 horas, já considera-se dia seguinte, já é dia seguinte, né? Já é o pôr do sol. Expôs. Então, E dá para fazer vigília antes não tem nenhum problema, Por isso Dá para agora fazer vigília antes das... Sim, a missa às 18, pode ser às 18 horas. E hoje tivemos paróquias que celebraram a missa às 18 horas. Okay. Sabe, assim, então não tem nenhum Mas o problema. Natal é considerado uma festa pagã? Não. Não? O Natal é uma festa cristã. E veja que agora, no passado... Mas quem comemorava ou quem celebrava o Deus do Sol eram os cristãos? Ou... Não, os pagãos, obviamente. Os pagãos. Nós é preciso fazer Romanos. lembrar que os pagãos não estamos a dizer ateus, né? Para as pessoas não fazerem confusão. Sim, Pagãos são pois. aqueles que têm uma crença diferente de o Que não é cristão. que não é cristão, Não é né? cristão. Um pagão. Principalmente os politeístas, mas Pois, com Deus. exatamente, também eles são pagãos. Então, pagão não é aquele que não acredita numa divindade. Né? Nenhuma divindade, não. Ao passo que o ateu não tem nada superior. Quer dizer, a vida é só uma que acabou, depois da morte acabou, não tem mais nada. Então, esse é ateu. Não acredita em Deus, não acredita em nada. Não, pagão não. E já que estamos a falar ainda da missa, existem vezes, e eu já presenciei isso, que na missa tem lá um boneco, bebê. E não digo se é a incentivo ou obrigação, mas o que eu já presenciei isso, pessoas a darem beijo no boneco, até fazem fila, chegam lá, dão um beijo no boneco, alguém fica lá com uma mão limpa, a outra pessoa dá beijo de novo, limpa. O que é que se passa isso? Achas que isso dentro da igreja a acontecer, não estaríamos a violar aquilo que são os princípios bíblicos? Bom, a Bíblia diz assim, não terás outros deuses, e por aí fora, não fazes imagens e tudo aquilo que nós sabemos, né? Mas o que acaba de dizer é o ritual do benjaminino, ou seja, depois da... Tem nome afinal. Sim, depois da oração pós-comunhã, Ok. né? Lá onde houver aviso, houver aviso, faz-se avisos. Depois, antes da bênção final, tem esse ritual do benjaminino. E com a Covid-19, com o início da pandemia da Covid-19, cortou-se O o Benjamin. benjaminino, né, em função da transmissão do vírus. Mas agora, a fase pós-pandemia, algumas paróquias tendem a regressar àquele costume, mas não é adoração do boneco em si. Ou seja, aquela imagem é uma figura, é uma memória, se quisermos, uma figura, quer dizer, remete-nos a Cristo. É como se estivéssemos, vai lá, aí saudar o próprio Cristo. E o mesmo significa para nós a cruz nas igrejas, né? A cruz para nós, nós não ficamos só naquela cruz aí de madeira, não. Remete-nos àquele que está por detrás desta cruz. O mesmo acontece no Benjaminino. Exatamente, não ficamos naquele boneco, não é boneco, porque ninguém em sua consciência vai pegar boneco feito como, não. Tá Sim, vendo? mas E por isso que... A prática de dar beijo, várias pessoas no mesmo objeto e ter lá alguém a limpar, para aquilo que são orientações da própria Bíblia, é saudável? Não, até aqui, aqui até não invocaríamos
A pergunta que coloca, não colocaríamos a Bíblia, colocaríamos, se calhar, a medicina, né? A medicina podia ter algo a dizer, né? A Bíblia, porque nós estamos a nos referir de um objeto. Não, se for saudável, semejado com a ideia de que estamos a cumprimentar aquele que ele representa, que é Jesus Cristo. Pois, olha, e vê de quê? E não estaríamos até certo ponto a violar aquilo que são os princípios bíblicos em termos de adoração não são Deus. Olha que... de objetos, né? Sim, de objetos. Por exemplo, se está recordado, vamos lá, no Antigo Testamento, quando aquele povo foi mordido pela serpente, o que Deus disse a Moisés? Disse, olha, ergue uma estátua, uma serpente de bronze, faz uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar na serpente ficará curado. Okay. Já vê? Mas não é a serpente que curou. De bronze, aquela é uma estátua, a estátua não cura, não fala. Já vê? Mas é aquele a quem a estátua representa, é Cristo. E claro, que hoje, para nós que somos do Benjaminino, é um pouquinho discutir tanto, mas que não é obrigatório. Vai lá. Okay. Não é obrigatório, não se obriga. É uma expressão facultativa. Facultativa, não se obriga. Mas o que fica claro não é um ato de adoração ou idolatria, se quisermos, não é. Mas então, eu vendo uma referência, um pai da fé meu, com um boneco, acaba até certo ponto a influenciar-me. Não, e ele faz isso. Por exemplo, eu faço porque tenho conhecimento e sei que não estou a adorar aquilo. E eu estou, ou seja, aquilo não fico na imagem só, é só em si. Então, tá, por exemplo, nesse Natal beijaste? Por exemplo, não, fiz o ato de... Não, eu não beijo naturalmente, faço uma venda, só não beijo por uma questão de quê? Como eu disse, uma questão de higiene, porque antes de mim passaram muita gente. Se fosses o primeiro a passar... Naturalmente. E é só por isso, porque eu não fico na imagem. Por exemplo, só que para fecharmos esse tema, se pegares uma foto de um seu ente querido que já faleceu, não é? Pronto, aqui se calhar podia ser redundância, mas pronto, passa aqui o termo. Mas se pegares uma foto desse seu ente querido, você não fica só na imagem. Pois aqui foi meu amigo, ou meu pai, meu primo. Você não fica só naquela imagem. Na fotografia, sim, aquele é papel, não é a pessoa. Mas ao pegares, não é? Ao pegares, te remete à pessoa que foi. Tal como hoje nós temos as imagens de... Te vem a imagem... Exatamente. Para quem conhece... Não, até imagem. Eu se pegar, por exemplo, a tua imagem, vamos lá, hipoteticamente falando, com as devidas aspas, de um teu primo falecido, eu pego a foto dele, e você pega a foto dele, o impacto será diferente. Para mim será, mais uma foto. Acho que não conheci. Mas para si não. Porque teu conhecimento te remete exatamente à pessoa que foi. Então, mesmo é para nós as imagens. Para quem não é católico, por exemplo, pensa, vê aquilo como é um ato, uma de idolatria, porque não tem conhecimento. Mas para nós que temos o conhecimento, sabemos que nós não ficamos só aí, não nos representamos. Portanto, ninguém sem consciência vai pegar um boneco que não fala como se fosse um Deus. Não. E beijá-lo. Não, isso não acontece. Tá bom. Falando da missa, por que é chamado Missa do Galo? Qual é a referência ao galo e... Não, isso aqui é só uma expressão. É só uma expressão, função da aurora. A missa é missa. Não existe isso. Missa do Galo, tanto mas assim também com uma expressão que diz aí lá, missa do ano novo, missa de fim de ano, isso não existe, são simplesmente expressões. Não, mas como é que aparece a missa do Galo? Porque eu já ouvi pessoas cristãs. Não, isso é muito isso é uma questão da missa do Galo. Sim, é uma questão de costume, vai lá. Quando 0 hora o galo normalmente tende a cantar, né, para despertar, já é meia-noite. Porque no passado a missa celebrava assim, terminava a missa, que a pessoa ao sair da igreja, já era meia-noite. É a hora que o galo normalmente tende a cantar. Então ficou aí, missa do galo, mas não é que missa do galo, porque a missa, o que é a missa então? A missa é o sacrifício de Cristo Jesus. Okay. É só isso. Então, missa do galo, não funciona isso. Missa do galo. Considerar uma expressão
uma expressão pagã? Não precisamos pagar, vale, é uma expressão vamos lá, curricular, né? Costumeira, as pessoas falam, mas não é algo técnico. O mesmo se diz missa dos namorados, dia 14, não existe isso. E missa do ano? Missa dos namorados, missa do ano novo, não existe. Missa é só missa, ponto final. Mas por que nós vemos ainda alguns líderes religiosos a dizerem que, olha, a missa do fim de ano, né? Já que estamos pulando um bocado do assunto, por que nós vamos fazer a vigília, vamos fazer a virada do ano, teremos a missa do fim de ano? O que tem a dizer sobre isso? É só para enfatizar, mas quem é rigoroso com a técnica não diz isso. Não diz isso. Não existe missa. Só diz lá, vamos a e nessa missa vamos dar graças a Deus pelo ano corrente e pedir também a Ele bênção para o próximo ano. Ponto final. É missa só, não existe missa de fim de ano. Então aquela missa de fim de ano é como uma missa normal. É normalíssima. Agora, o que vai mudar é, por exemplo, a tua prece. Você vai lá para agradecer em função do que viveu durante o ano. Será que nós estaremos a cair um bocado na comercialização das coisas, já que não, estaríamos... esse título, estaríamos a angariar mais pessoas para virem à missa e adquirir algum valor? Não creio. Estaríamos a fazer de comercialização se, por exemplo, se pedisse, se cobrasse alguma coisa, né? Não, mas há mais oferta, se haver mais gente. Naturalmente, pronto, mas não tem nada a ver com a comercialização. Agora, o que há mais oferta, isso sim, porque é uma certa ignorância das pessoas, falta de conhecimento, por exemplo. A missa, o ponto mais alto da fé cristã católica é a Páscoa. Tá, é a Páscoa da ressurreição. É o ponto mais alto da vida cristã. É a Páscoa. Não é o dia 31, nem o dia 1. Não, é a Páscoa. E por essa razão, para nós católicos, o ano começa na primeira semana do Advento, no primeiro domingo do Advento, o ano litúrgico. Okay. E o ano civil é que termina no dia 31 de dezembro. E ver que naquele dia é uma missa ferial. Salvo quando o 31 calhar no domingo, se celebra a solenidade sagrada da família. Tá vendo? Então é mais ou menos isso. Olha, tenho aqui mais uma curiosidade. Eu gostaria que explicasse um bocado sobre a troca de presentes no Natal. Há algum... naquilo que são dogmas, não sei se posso dizer dogmas, cultura religiosa, ou é apenas uma prática que veio dos pagãos, ou tem alguma ligação com os Três Magos, a troca de presentes durante o Natal? Bom, a resposta não está aí. E tal como a colega que perguntava sobre o Natal, não é? Se é pagão ou não. Então, e aqui encontramos a resposta, velho. Que os Três Magos foram adorar, levaram presente, né? Um levou ouro, incenso e mirra. Então deram a Jesus. E as famílias, né? As famílias pegaram também. É uma questão costumeira, não é dogma. Não é que não tem de se fazer assim, quem não faz, peca. Não. As famílias, Natal, durante o ano, aquelas correrias por aí fora, outros são em províncias diferentes, então se reúnem na casa, às vezes, de alguém. Olha, próximo Natal, na casa do fulano, vamos fazer troca de presentes. Né? Então é algo bonito também, é algo bonito para celebrar o amor, né? Celebra-se o amor. Então, família que tem esse costume, estão de parabéns, devem continuar, não é? Quem não tem, seria bom que o fizesse. Mas os seguidores das testemunhas de Jeová argumentam que os discípulos e os apóstolos de Jesus Cristo não comemoravam o Natal. O que é que tens a dizer sobre isso? Nós respeitamos, na verdade, respeitamos essa opção de crença, respeitamos, mas não quer dizer que é verdade. É verdade, porque se assim fosse, né? Se assim fosse... Não quer dizer que é verdade, mas não é verdade e também não é mentira isso? Que? Não é verdade e não é mentira? Não, isso obviamente que é mentira. Porque a nossa vida enquanto cristãos resume-se em dois mistérios. O mistério da encarnação do Verbo, que é o Natal,
e o mistério da ressurreição. Está a perceber? Então, todo cristão tem de celebrar, comemorar, fazer memória ao mistério da encarnação do Verbo, Deus que Deus toma e o Natal e a Páscoa. Portanto, rigorosamente falando, quem não celebra o Natal, o mistério da encarnação do Verbo, e quem não celebra a Páscoa da Ressurreição, isso não é cristão. É tudo menos cristão. Porque o cristão é quem? O cristão é aquele, em palavras miúdas, é o seguidor de Cristo. Está bem? Seguidor de Cristo. Então, se nós seguimos o Mas todas as religiões seguem Cristo. Não, nem todas. Nem todos. Existe, vamos lá ver. Tem as religiões. Umas pensam que, quando falam de religiões, pensam que é a igreja. Não, a igreja não é religião. Religião é cristã. E dentro da religião cristã encontramos a igreja católica, seita tal, por aí fora. São seitas? Sim, algumas são seitas, são os homens que criaram, mas podemos ser outro capítulo. E encontramos a religião budista, eles não têm Cristo, não são cristãos. O islamismo, para ele Cristo não diz nada. Depois, o hinduísmo. Então, a religião cristã é aquela que tem Cristo como centro. Se tem Cristo como centro, os dois mistérios principais da encarnação do Verbo e a ressurreição, se você não celebra, você não é cristão. E aqui podemos entrar, depois no outro capítulo, dos irmãos do sétimo dia, por exemplo, que não tem o domingo, para eles é o sábado. Também então, tem sua justificação. Aí nos colocamos. Não, porque a justificação é porque está lá no Êxodo. Lembra-te do sábado, tá vendo? E ele esquece que Jesus diz que eu sou o Senhor do sábado. Sabe? É muito complexo. Portanto, o perigo que se tem é que se pega um livro isolado da Bíblia para fazer uma norma a seguir. Não, a Bíblia lê-se com a Bíblia. Lê-se com a Bíblia. Quando digo a Bíblia lê-se com a Bíblia, estamos a dizer que, por exemplo, para entenderes o livro de Apocalipse, tens de ler o livro de Gênesis. Ok. O livro de João. Quer dizer, tudo Sim. É uma sequência, um efeito dominó. Exatamente. Porque o Antigo Testamento é preparação do Novo. E o Novo Testamento é o cumprimento fiel do Antigo Testamento. No Antigo Testamento anunciaram o profeta, o Messias. Porque quando se diz Cristo é quê? Cristo é Messias. Messias significa Cristo. Quando diz Jesus Cristo, estamos a falar Jesus, o Messias. Cristo é título. O nome é Jesus. Cristo é título. Cristo significa Messias. Esse Messias foi anunciado no Antigo Testamento. Então, quando o irmão de Jeová diz assim, não sabemos Natal. E aí tem muitas coisas. Não só não canta um hino, tua sangue, para por aí fora. Então, falaste um bocado do Advento. O Advento tem uma grande ligação com o Natal, né? Sim, o Advento para nós é um tempo de preparação, um tempo de esperança para a vinda de Jesus Cristo. E aqui tem dois sentidos. Um, que fazemos memória daquele acontecimento há 2024 anos, e o outro, da última vinda, a parousia, que há de vir, como processamos no credo, há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa é a segunda vinda. Portanto, que há outros ainda, os judeus, nesse momento estamos aqui a falar, os judeus estão à espera do Messias. Okay. Para eles, o Messias ainda não apareceu. Não apareceu. Mas para nós cristãos, o Messias já apareceu, Jesus Cristo. Já. Para eles não, ainda estão à espera da vinda do Messias. Já que estamos a falar do nascimento de Jesus, e é um assunto que debate-se muito, se Jesus teve irmãos, se não teve, acho que isso é um outro tema que nós temos que depois abrir, né? Do nascimento de Jesus, porque alguns dizem que aquela passagem da Bíblia que Senhor, os teus irmãos, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Yeah. Sim, e alguns defendem que Jesus é filho não é unigênito, não primogênito de Maria
E também o unigênito de Deus, né? Não, no fundo aí, só é para dizer, e nesse livro que eu acabei de publicar agora, falo sobre isso, no fundo essa passagem, as pessoas que dizem isso, não é tanto para Jesus. O pano de fundo é para dizer que Maria não foi virgem. É isso mesmo. É só isso que querem dizer, né? Que Maria teve mais filhos depois, além de Jesus. Então, Tanto que não corresponde com a verdade. Morreu virgem, então, Maria. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Ok. Yeah. Agora, Isso aqui não é invenção nossa. Isso aqui não é invenção nossa. Veja que nós acreditamos, por exemplo, que Deus fez o céu e a terra por palavra, né? Está lá no Gênesis. Faça-se água. Acha que aquilo houve. E acreditamos nisso. É a coisa mais difícil. Olha, faz o... E vê que no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2, uma parte diz adormeceu o homem, tirou da costela dele, fez a mulher. Outra parte diz que fez do barro e por aí fora. Mas teimamos em acreditar que Maria, por exemplo, era virgem. Olha, nós temos... mesmo tendo marido. Sim, nós temos casos de pessoas que são virgens, com 50 anos, são virgens. Isto não é algo que devia nos assustar. Okay. Agora, há uma relação do Natal e celebração do Natal e o Ano Novo, já que estão muito próximos, alguma relação religiosa entre a virada do ano e o Natal? Bom, assim como tal, não há, né? Para nós, celebração, o Natal tem oitava de Natal. Nesse momento, estamos ainda no tempo de Natal. Nesse momento, você pode ligar para alguém e dizer: olha, Feliz Natal. É tranquilo. O Natal vai 8 dias, chamamos de oitava de Natal. E assim, termina com o Natal, o tempo de Natal termina com... ou seja, vai ter 8 dias, né? Oitava de Natal. Aí pode desejar. Mas o tempo de Natal termina com a Epifania do Senhor. Normalmente dia 6, por aí fora. E no dia 1 de janeiro, nós celebramos a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Então, se calhar, a ligação está ali, né? No dia 25 celebramos o nascimento de Jesus e no dia 1 celebramos a maternidade de Maria. Ou seja, a maternidade divina, maternidade divina. Solenidade de Maria, Mãe de Deus. Deus quem? Não é Deus Pai, se quisermos, né? Jesus Cristo, né? Então é mais ou menos isso. Como é que celebra-se a maternidade de Maria se ela já acabou de dar à luz? Não, o título dela, ela ganha o título de Mãe de Deus por ter dado à luz a Cristo que é Deus. Ok, então esse título é celebrado no dia 1 de janeiro. Dia 1 de janeiro. Ok. Então acaba por, até certo ponto, ter uma ligação com o 31 para 1. Sim, de certa maneira sim, mas de 1 para quê? Para começarmos o ano civil e sobre a proteção de Maria, né? Começamos o ano civil de Maria e nesse dia também é celebrado o Dia Mundial da Paz. Dia Mundial da Paz, dia 1 de janeiro. Né? Que nós aqui em Angola celebramos o Dia da Paz no dia 4, que é uma paz de calar das armas, porque ainda há guerra em nossos corações. Olha, eu, por acaso, sobre o Natal, acredito que nós já falamos o suficiente. Tem alguma coisa que queiras falar e eu não perguntei? Não, tranquilo. Eu só vim aqui para as questões. Da minha parte não tem nada para introduzir. Acho que foi... Mas eu gostaria, vamos embora aqui um bocado fora da conversa, mas eu gostaria de saber dos meus convidados. Eu faço sempre essa pergunta. Tranquilo. Para Paulo Viena, o que é a vida para o Paulo Viena? Não, o senhor está esquecendo meu nome. Viana, né? Paulo Viana de município. Desculpa por ter me batizado com Viena. Sim, Paulo Viana. Paulo Viana. Poxa. Mas a vida assim, em que sentido? O que é que defines o que é a vida para ti? Qual é o conceito que tens da vida? Bom. Já que estamos a falar um bocado do nascimento de Jesus e o surgimento de uma vida. Bem, essa questão não é muito objetiva, né? Porque alguns responderiam a vida assim, o que diz a biologia, outros a filosofia, outra teologia, por aí fora. Mas para mim, eu sim, defino a vida primeiro como um dom de Deus. Okay. A vida é um dom de Deus. A vida não é nossa. E se a vida é um dom de Deus, nós temos o outro como imagem e semelhança de Deus.
E se a vida não é nossa, é um dom de Deus, eu não posso fazer mal ao outro. Então, tudo aquilo que eu não gostaria que fizessem a mim, eu não posso fazer ao outro. Porque a nossa vida é um sopro. Sabe? Nós podemos estar cheios de nós mesmos, orgulho, vaidade por aí fora, soberba. Só um paludismo bem dado nos coloca no chão. Tá bem? Um paludismo bem dado nos tira toda a mania. Então, para dizer que a nossa vida é um sopro, que a qualquer altura poderemos ir embora. Então, temos de aproveitar cada minuto que o Senhor nos dá para vivermos. Mas nem viver da nossa maneira, como confundir a liberdade com libertinagem. Então, eu devo caminhar de acordo o princípio natural. Faça o bem e evite o mal. Tanto para mim, eu defendo a vida assim. A vida é um dom de Deus e, sendo um dom de Deus, devo caminhar não prejudicando o outro, né? Agora, há algum conselho que quer deixar, já que estamos na reta final dessa entrevista? Bom, não sei quando é que vão ouvir esta nossa entrevista, mas hoje falta-nos sensivelmente 3 dias para encerrarmos o ano civil e é normal sempre nos desejamos feliz ano novo, próspero ano novo, saúde e paz por aí fora. Só muda os números, mas o ano não será novo se continuarmos com as mesmas atitudes. Não estamos a dizer que queremos ser perfeitos, não vamos ser perfeitos, mas é necessário fazermos uma retrospectiva de nós mesmos, onde falhamos, aquilo que traçamos em janeiro, o que não cumprimos, por que não cumprimos, o que falhou, tá, as nossas omissões, e fazermos um propósito, não é? Cada um de nós fazemos um propósito do ano que vem, procurarmos ser diferentes. E o maior pecado, tem dito o Papa Francisco, o pecado atual do nosso século, da nossa geração, é a indiferença. Somos indiferentes diante do mal, diante da dor do próximo. Tá bem? Não sentimos a necessidade do nosso próximo. Então, o conselho que deixo é esse aqui: não sermos indiferentes da dor do outro. O Papa Francisco tem dito assim: o ser humano é esquisito. Leva flor no cemitério, mas não leva flor no hospital. Portanto, o doente precisa mais da flor em relação ao morto. O morto não vai deixar lá que ele vai secar. Mas o ato de levar flor, por exemplo, no hospital, pode ser um antídoto para a pessoa que estava, quer dizer, sentir-se que há saudades das pessoas que estão lá fora. Então digo que não sermos indiferentes, sobretudo, não sermos também com aquilo que treinava a filosofia utilitarista. Quer dizer, o Nelito só serve para mim quando é útil para alguma coisa. Se não for útil, não serve. É a cultura do descartável, tá bem? De interesse. Só procura o fulano porque me é útil para alguma coisa. Então devemos ser assim. Então essas são as minhas notas finais, dizendo: não sermos indiferentes no próximo ano e, sobretudo, temos essa cultura de procurar, né? De procurar o outro, de interesse para com o outro. Não interesse porque vou receber algo em troca e ver de que o amor é isso. O amor não é... Tipo, a justiça é dar a cada um o que é devido. O amor não. O amor é o dou ao outro aquilo que é meu. Sabe? Okay. Então o Natal é isso também. Deus deu aquilo que é dele por direito, sem nós merecermos. Então, são essas minhas notas. Okay. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que esse tema não esgota-se somente no que acabamos de dizer aqui. E esperemos que aceite os próximos convites, porque tenho muito tema para nós conversarmos. E o tempo é escasso. Pela próxima vamos falar da nossa sociedade, não deixar um tema
mais social, menos religioso. Tá É, bem. porque senão aquele religioso, vamos acabar. Nossos irmãos, como a colega disse, de TJ, as TJ são muito grandes. Pronto. O convite será estendido, inclusive nós vamos melhorar cada dia que passa Pois. os nossos assuntos. E quem sabe amanhã terá aqui uma outra pessoa para termos um debate sobre o assunto. Não, tranquilo, da nossa parte, como digo, agradeço pelo convite e estar aqui também é motivo de alegria para mim, né? Partilhar uma outra coisa, e é sempre bom, e também desejo que, vamos lá, a plataforma cresça. E na nossa era, dizia o Papa João 23, que a tecnologia, a ciência deve estar a serviço do bem, usar todos os meios possíveis para difundir o bem e a verdade e o conhecimento. E o conhecimento só é válido, só serve se for partilhado. Se for partilhado. Então esse meio tem de servir para isso, para a expansão e sobretudo para abrir a consciência das pessoas, né? Consciência das pessoas. Estamos numa sociedade da era digital, tudo nos é acessível, mas também uma era de muita preguiça. As pessoas não investigam, não leem. Com a inteligência artificial lá. Pois, muita preguiça. Só piorou. Então, muito obrigado. Obrigado. É tudo. E voltaremos com o próximo convidado. Fiquem ligados que nós traremos mais novidades e convidados mais.